A campanha Calar Jamais, lançada em 2016 pelo Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, começa uma nova fase nesta semana com uma abordagem ampliada em defesa da liberdade de expressão no país. E para falar mais sobre esse assunto e os ataques à liberdade de expressão, eu converso com a coordenadora geral do Fórum, a Renata Miele. Renata, bem-vinda aqui ao seu jornal. Boa noite, tudo bom? Boa noite, obrigada, tudo bem. Renata, como que funciona agora essa nova campanha? Você pode explicar também como é que funciona o trabalho de vocês? Tá ótimo. Então, na verdade, nós lançamos essa campanha em 2016, logo depois do impeachment, né, da ex-presidenta Dilma Rousseff, porque nós avaliávamos que aquele processo político tinha aumentado os casos de violações à liberdade de expressão, que naquele momento eram ataques difusos, que eram provenientes de processos judiciais movidos por meios de comunicação, incrivelmente, da mídia hegemônica contra a mídia alternativa, por políticos, por setores de segurança pública, a violência contra protestos, a perseguição interna dentro do Estado contra todos aqueles que classificaram o impeachment contra o golpe. Então, nós lançamos aquela campanha. O que mudou para a gente lançar uma nova fase? Que a partir da campanha e com a eleição do Bolsonaro, o que nós identificamos? Que o governo atua como uma institucionalização da violação à liberdade de expressão. Não é mais difuso. O Estado é censor. O presidente já afirmou várias vezes a sua indisposição de dialogar com a mídia livre, com a imprensa, tratou daquela maneira desrespeitosa os jornalistas na sua posse, tem colocado e exposto jornalistas em redes sociais, atacado a liberdade de imprensa, demitiu o jornalista, né? Pegou o telefone e ligou para uma empresa de comunicação para demitir jornalistas. Então, nós estamos numa outra fase e, por isso, a gente considera que o foco agora não são mais denúncias de casos isolados, mas é a defesa da liberdade de expressão em si. Vai muito além só da liberdade de imprensa, né? Que ela está dentro ali da liberdade de expressão. Isso, exatamente, né, exatamente. A liberdade de imprensa, ela é uma liberdade que está subordinada, digamos assim, à liberdade de expressão, né? É a liberdade e o direito de você exercer a sua atividade jornalística sem interferência, com responsabilidade, mas hoje nós estamos vendo um processo que é um ataque a um direito fundamental, indispensável para a democracia, que é a liberdade de expressão. Bom, a gente tem ferido nesses dois, né, momentos entre a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão o exemplo do site Intercept, que vem sofrendo em vários ataques após as revelações, né, do jornalista Glenn Greenwald, referente às conversas de Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato. Renata, como que você analisa tudo isso? Nós, inclusive, o FNDC, logo na segunda ou terça-feira, após a primeira matéria do The Intercept, lançamos uma nota em defesa da liberdade de imprensa e do sigilo da fonte. E eu acho que o caso do Glenn e do The Intercept, ele apenas ilustra de uma maneira dramática esse cenário de institucionalização da censura que a gente vive no país, né? Um desrespeito à atividade jornalística, né? O Glenn tem sido constrangido no sentido de está sendo pressionado a revelar a sua fonte. A matéria está sendo, e as matérias têm sido desqualificadas porque ele não revela, porque ele tem o direito ao sigilo da fonte. E agora parece no Congresso querem aprovar uma CPI da Vaza Jato para constranger ainda mais esse trabalho. O jornalista Glenn a anunciar quem é a sua fonte, o que é um absurdo dentro de um Estado democrático de direito, né? Então, acho que esse exemplo do Intercept, ele é uma ilustração muito explícita, né, deste cenário preocupante que a gente vive no país com relação à liberdade de imprensa e à liberdade de expressão no seu conceito mais amplo, né? Porque, na verdade, o que parece que quando você intimida, né, os grandes, enfim, parece que eles vão e jogam contra o jornalismo, né? Contra a mídia. E eu acho que a gente tem um poder, que é o poder do Estado,
se colocando contra a liberdade de imprensa, contra a liberdade de expressão. E essa dimensão ampla, ela diz respeito à perseguição que tem se dado nas universidades, contra professores, contra a liberdade do pensamento, contra a atividade jornalística. Viu muito isso nas eleições. Exatamente. Então, quando a gente coloca essa questão da importância da defesa da liberdade de expressão de uma maneira ampla, é porque, de fato, nós estamos vivendo num cenário onde essa liberdade ou está sendo violada a partir do próprio papel do Estado, ou ela está sendo utilizada de forma indevida também. Porque muita gente hoje que está nas redes sociais, praticando o discurso de ódio, cometendo crimes de injúria, calúnia, difamação, estão utilizando a liberdade de expressão como argumento para defender o cometimento de crimes. E a liberdade de expressão não tem nada a ver com isso. Ela é um direito que precisa ser usado com responsabilidade. Tem limites. Nosso objetivo com essa campanha, portanto, além de repor essa discussão, é qualificar o debate. O que significa, no século XXI, em 2019, no cenário político do Brasil, o que significa defender liberdade de expressão? O que significa esse conceito, esse direito fundamental e como a sociedade pode se organizar para zelar por ele. Com certeza. E deve, né? Exatamente, sem dúvida nenhuma. Renata, obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês. Boa noite e até a próxima. Até a próxima. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.